super interessante sobre Gen AI e hiperprodutividade, redefinindo a cultura de colaboração humano-IA. Só para lembrar todo mundo, a gente está no canal 8, tá? Então sintonizem aí no canal 8. Eu vou convidar aqui ao palco, primeiro, o nosso mediador, Jorge Selmer. Jorge é CRO da Objective e atua há mais de 25 anos no setor de TI, com experiência em multinacionais e liderança em transformação digital e inovação. Ele acredita na tecnologia como motor de crescimento sustentável e no valor de uma visão estratégica voltada à experiência do cliente. A sua trajetória é marcada pela gestão de projetos multidisciplinares e pela colaboração em áreas como vendas, operações e marketing. Apaixonado por desafios, tanto na carreira quanto no esporte, ele incentiva seu time a pensar como donos, sempre propondo soluções que transformam e fidelizam. Então, receba ao palco aqui, Jorge, por favor. Bem-vindo. Para se juntar aqui nessa discussão, convido agora a Simone Pellicer, que é CIO na PDTec, empresa B3, responsável por tecnologia, segurança da informação e cibersegurança. Com 27 anos de experiência em TI, é graduada em Sistemas de Informação pela UEMG e possui MBA em Gestão Estratégica de TI pela FGV. Atuou por 24 anos no mercado financeiro, passando pelo ABN AMRO Real, TecBan e PDTec B3, além de ter sido professora na UEMG. Entusiasta de transformações organizacionais, inovação e tecnologia, é mãe de 2 filhos e apaixonada por gatos. Então pode se juntar aqui a gente. Simone, por favor. Boa, Simone. Temos também aqui o Antônio Carlos Pereira, que é um experiente executivo de TI com mais de 30 anos de carreira, atuando em diversos setores, como financeiro, químico, consultoria e educação. Atualmente, ele é diretor de transformação digital na Ânima, um dos maiores grupos de ensino superior do Brasil, onde lidera soluções de back-office, automações e integrações. Por favor, se junte a gente, Antônio. Bem-vindo. Boa, CP. Convido aqui também o Daniel Pincher, que tem mais de 14 anos de experiência, é especialista em tecnologias open source com foco em PHP e JavaScript. Atua na criação e desenvolvimento de negócios digitais, acompanhando as transformações da internet e das startups do cenário atual. Por favor. Boa, Daniel. E para finalizar aqui o nosso painel, convido o Fábio Nascimento, que é executivo de tecnologia com 20 anos de experiência, especializado em liderar projetos globais de transformação digital e computação em nuvem. Tem passagens por empresas como Act Digital, Johnson & Johnson, Accenture e Bradesco, com foco em migração para a nuvem, DevSecOps e inovação. Ele também possui MBA executivo e certificações em áreas como PMP, ITIL, DevOps e Blockchain. Então, por favor, se junte aqui, Fábio. Obrigado. Boa, Fábio. Meu ponta direita aqui. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Imagino que vocês estão me ouvindo, certo? Boa. Então tá bom, nós vamos falar de um tema super interessante hoje. Nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante que está mudando o futuro do trabalho e das empresas, a hiperprodutividade. Especificamente, com a Generative AI e outras tecnologias, estão transformando bem rápido o nosso mercado homem-máquina, mercado de trabalho. Nos últimos anos, a ideia da hiperprodutividade ganhou muita força, mas, ao contrário do que muitos temem, essa não precisa e não deve ser um sinônimo de sobrecarga para colaboradores. Na verdade, com as tecnologias emergentes, com a inteligência artificial, hiperautomação, low-code, no-code, estamos criando uma nova forma de colaboração entre humano e máquina. Nosso painel de hoje vai explorar essas tecnologias, como essas tecnologias estão impactando, não só a produtividade, mas a maneira como trabalhamos, vivemos e nos relacionamos com a inovação. Fábio, você vai ser meu primeiro participante aqui. Primeira vítima. Primeira vítima. Fábio, tomando como referência a Generative AI, né, como você vê essa tecnologia sendo aplicada e integrada de maneira prática no dia a dia das organizações hoje?
Boa tarde a todo mundo. Acho que o primeiro ponto é, desde que surgiu, né, o assunto ganhou grande notoriedade ali em fevereiro de 2023, todas as empresas começaram a correr atrás dessa nova tecnologia e acho que a gente vive ainda um período muito grande de aprendizagem de como essa tecnologia pode nos ajudar no dia a dia. Mas eu diria que a IA generativa ela pode nos ajudar a eliminar muitas atividades operacionais, né? Então, você consegue ser muito mais produtivo no seu dia a dia com tarefas que são mais burocráticas ou tarefas que, às vezes, podem demandar um grande esforço cognitivo do seu time que você pode responder rapidamente utilizando uma IA generativa bem treinada e com base no negócio que você tem na empresa. Houve no início uma grande expectativa de que os desenvolvedores não seriam mais necessários, que de repente a carreira de tecnologia estava com os dias contados, porque tudo ia ser feito pela IA generativa. E o que a gente está percebendo é que a gente tem um movimento onde existe a união entre o homem e a máquina, onde o humano ele consegue ser muito mais produtivo quando ele consegue usar bem a inteligência artificial. Então, muitas vezes, atividades onde você tem que produzir grandes volumes de documentação, especificações técnicas, apresentações materiais do tipo que muitas vezes são burocráticos, você pode ganhar bastante tempo utilizando uma IA generativa e, com isso, ser mais efetivo no seu dia a dia. Então, traz uma grande eficiência para os times. Muito legal, Fábio. E faz todo sentido. E pensando nisso, né, quer dizer, quando a gente pensa nesse aspecto, medir é um desafio. Então, vou trazer meu amigo ACP aqui. Vai ser difícil chamar ele de Antônio Carlos, vou trazer o ACP aqui para o jogo para a gente falar sobre isso, né? Então, na sua visão, sobre indicadores mais relevantes de medir o impacto da Generative AI na produtividade dos negócios, o que a gente pode destacar? Quais seriam esses indicadores e como a gente deve trabalhar isso para saber se realmente a tecnologia está melhorando nossa produtividade? Oi, Selma, boa tarde, pessoal. Sem querer ser muito polêmico, mas eu não gosto de pensar num indicador específico para a Generative AI. Eu classifico essa tecnologia, como todas as outras que a gente usa, como ferramentas, como instrumentos que ajudam o negócio, que alavancam o negócio. Então, na minha forma de visualizar, você deve continuar usando o indicador do seu negócio, ou o conjunto de indicadores do seu negócio, e perceber pela diferença, né, o delta após o uso dessas tecnologias que você vai testando, você vai fazendo essas colocações novas, como disse o colega, ver qual é o reflexo no seu indicador, né? Então, sei lá, se o seu indicador é retenção de clientes, quanto que você conseguiu melhorar a retenção de clientes depois que você começou a usar essa tecnologia e outras, até porque elas combinadas amplificam o resultado, né? Por quê? Senão você corre o risco de botar luz no método e não no resultado a que ele se propõe, né? A gente já cometeu esse erro no passado em outras situações, onde a gente acaba dando mais importância para a tecnologia em si do que para o propósito final dela, né? Perfeito. Não, perfeito. Não, e esse é um ponto bastante importante. Você vê que às vezes a gente vê as empresas querendo fazer Generative AI ou outra tecnologia pela tecnologia. E o que faz a diferença é a aplicabilidade disso em negócio. E aí sim o resultado, como você mesmo colocou. Né? Exatamente. A gente até gosta de citar exemplos do mercado, né? Tem o fundador do Waze tem um livro que tem um título fantástico, né? Que é Apaixone-se pelo problema e não pela solução, né? A gente está vivendo o hype da inteligência artificial e é natural que a maioria de nós nos apaixonássemos pela solução. Mas eu acho que a gente tem que começar a entender que tem que passar isso. Rapidamente tem que passar e a gente tem que voltar a entender que é mais um instrumento. Perfeito, perfeito. Falando nisso, falando em negócio, eu queria trazer o Fábio novamente e a Simoni para a gente falar um pouco sobre esse tema, né? Como gestores à frente de negócios, como vocês veem a automação inteligente para contribuir para o desenvolvimento de uma força de trabalho mais engajada e focada em tarefas de alto valor agregado? Vou começar pelo Fábio. Simoni? Então, por favor, ladies first. Por favor. Boa tarde, pessoal. Bom, eu queria trazer aqui a resposta focando em duas vertentes, né? Uma vertente, vou chamar assim, um pouco mais filosófica, sonhadora, e outra vertente mais prática. Quando a gente olha para a vertente mais filosófica, o que a gente entende aqui? Que temos
um momento de que todas as pessoas das organizações gradativamente vão ter que mudar como elas trabalham. Isso, necessariamente, vai fazer com que as pessoas sejam impulsionadas a se desenvolver intelectualmente. Quando isso acontece, o que a gente vê na sociedade, na humanidade como um todo? A gente vê uma evolução intelectual. Isso, de uma certa forma, é muito bonito de sonhar, de ver, por mais que seja dolorido agora. As pessoas, né, a grande massa de população tem medo da inteligência artificial. Vou perder meu trabalho? Quantas pessoas estão ouvindo que vão perder seu trabalho, né? Não vai ter mais a sua vaga? Não vai ter mais aquele trabalho, mas vai ter um trabalho muito mais interessante, muito mais relevante, que vai te levar para um patamar diferente, muito mais analítico, crítico, criativo e decisório. Então, isso é uma contribuição que esse mundo da Generative AI trouxe para nós e que a gente precisa aproveitar pensando em sociedade como um todo. Do ponto de vista mais prático, o que eu vejo? A gente precisa de planejamento. Não adianta simplesmente disponibilizar lá para a sua empresa, toma aqui, tem um chat GPT, está disponível, o Copilot, etc., e todas as outras ferramentas. As pessoas não sabem o que fazer com isso. Os líderes não sabem o que eles vão cobrar das suas pessoas. O que eles precisam exigir? O que eles vão organizar de forma criativa e motivadora para que as pessoas queiram usar aquilo? É um desafio. E de forma que elas também tenham controle para que isso não seja feito de forma indiscriminada. Para que os riscos sejam medidos e que a gente consiga, de uma forma inteligente e programada, saber exatamente onde é o adequado de ser utilizado ou não. Qual é o parafuso a ser apertado, né? Qual é o parafuso a ser apertado? Que problema nós queremos resolver com aquilo? Perfeito. O que eu espero de fulano, né? Exatamente, perfeito. Fábio. Muito interessante esse ponto de vista da Simone, porque realmente vai ter exige uma mudança, né? As pessoas têm que se preparar para ter um conhecimento mais profundo das coisas, até para utilizar melhor a IA generativa, né? Então, deixa de ser uma questão de um conhecimento superficial, você tem que se aprofundar mais, até para que você consiga explorar aquilo da melhor forma. E aí, conectando com o tema de automação, a gente vê uma questão de utilização de RPA muito forte hoje, né? Ferramentas de RPA, e essas ferramentas juntas com soluções de IA generativa, e eu vou aproveitar aqui para explorar um pouco o tema de cloud, de infraestrutura, de tecnologia. A IA ela tem uma capacidade muito grande de alavancar a percepção de qualidade do nosso ambiente tecnológico, né? Então, um tema que tem ganhado bastante notoriedade, que é o AIOps. As novas ferramentas de AIOps hoje elas já incorporam e a generativa, e isso consegue ajudar muitos times técnicos a resolver qualquer tipo de incidente de uma maneira bastante efetiva. E como que isso se conecta com o negócio, né? Acho que essa é a grande... Qual que é o diferencial disso? Quando hoje a gente tem uma sociedade hiperconectada, né? Hoje, canais eletrônicos como internet, mobile, o tempo inteiro nós estamos ali interagindo com os nossos sistemas, e a nossa paciência é muito pequena quando a gente tem qualquer tipo de problema com os nossos ambientes. E quando a gente consegue combinar a IA com tudo que todo o restante do arcabouço tecnológico que a gente consegue resolver problemas tecnológicos muito mais rapidamente e prover uma experiência diferenciada para o nosso usuário. Então, a IA também traz um grande valor nesse sentido para a gente. Né? Perfeito, Fábio. Muito bom. Gostei. Queria trazer o Daniel agora junto com a Simone. Pode até ficar contigo, Simone, porque aí depois você passa pro Daniel aí na sequência. Mas pensando na capacidade de inovação, ela não está só ligada às tecnologias, né? Mas também relacionada diretamente à governança. Muitas vezes precisamos gerenciar as expectativas para equilibrar a velocidade e segurança. Vocês podem compartilhar como tem sido nas empresas de vocês o papel da governança no direcionamento para integrar essas novas tecnologias com ganho de maturidade e produtividade? Legal, essa pergunta é bastante interessante, né? E eu acho que tudo gira em torno de acerto de expectativas. O que a empresa espera resolver com inteligência artificial? Por onde nós vamos começar?
Então, além de ter uma governança que vai gerenciar isso tudo, é necessário ter uma cultura de inteligência artificial na empresa, para que as pessoas comecem a pensar sobre isso. E tem que ser os líderes os primeiros, né? Os líderes têm que ser os primeiros a serem capacitados. Por quê? Porque eles vão fazer as exigências ou não. Eles vão saber medir qual é o risco de tal iniciativa ou não. Para qual caminho nós vamos seguir? Se a gente deixa tudo muito solto, a gente corre alguns riscos de ter pessoas se envolvendo demais, né, e sendo ousadas demais e que podem colocar o negócio da companhia em risco, porque informações podem vazar, a gente pode ter envolvimento aí de ataques cibernéticos e tudo mais. Tudo isso precisa ser muito bem pensado e avaliado e aprovado, né? Assim como também tem o outro lado de que o líder, se ele não estiver preparado para ouvir as inovações que o time vai trazer, ele pode reprimir o time. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente não pode nem reprimir demais, mas a gente também não pode liberar demais. Isso, quem diz qual é o equilíbrio? A sua companhia. Por isso, a governança é importante. Definir a regra do jogo, né, Tem que Simone? definir a regra do jogo e muitas vezes a regra do jogo ela pode ser por área. Sim. Nem todas as áreas da companhia terão a mesma regra do jogo. Iguais, né? Perfeito. Muito bom, Passar pro Simone. amigo aqui. Muito legal. Daniel, por favor, coloca seu ponto de vista para a gente. Obrigado, Selmer. Meu ponto de vista, tratando-se de transformação digital, é muito importante que a governança seja o item na ferramenta que você escolhe. Por qual motivo? Nós temos cada vez mais ferramentas que resolvem a empresa de A a Z. E o seu colaborador, ele está preparado para receber uma ferramenta que vá de A a Z? Que ele seja criador, que ele seja gestor. Então, a relação de governança dentro de uma ferramenta, onde você pode criar perfis dos seus colaboradores, liberando ou não uma opção ou uma ferramenta, para que ele tenha foco no trabalho, foco onde ele deve atuar, é onde nós começamos a ganhar na hiperprodutividade. O foco é a segurança que isso traz para o colaborador, para ele saber até onde ele deve ir. Isso ele traz dois ganhos, Selmer, muito importantes. O primeiro ganho é do próprio colaborador. Quando ele estiver dentro dessa ferramenta, atuando com demais colaboradores, ele sabe onde é o ponto que falta nele. E ele vai buscar uma capacitação dentro daquele universo. Seja se ele é administrativo, se ele é marketing, se ele é TI. Então, fica muito mais fácil dentro de um universo segmentado ele saber como ele atua. E como a Simone falou, a determinação desses colaboradores e qual atuação específica para cada uma deles tem que vir da gerência. A diretoria tem que definir o que tem de expectativa para cada colaborador. Dessa forma, você consegue um resultado muito melhor. E também aos gestores de acompanhar a evolução desse quadro do colaborador. Que se os colaboradores eles estão confortáveis dentro daquilo que foi determinado para aquela atuação, gestores sabem que podem aumentar um pouco o nível de responsabilidade ou trazer um novo conhecimento para que a empresa possa ganhar com toda aquela produtividade, sem perder a assistência que a gestão, os gestores terão em cima desse impacto. Então, governança dentro da transformação digital da sua empresa. Muito bom, Daniel. Muito bom. Daniel, eu queria aproveitar, usar o seu conhecimento também em experiência digital. Você é um grande especialista nesse tema, né? Então, pensando do lado de governança, que está relacionado diretamente às preocupações das áreas de tecnologia, segurança, capacidade. Por outro lado, existem as pressões por mais velocidade das áreas de negócio, né? Como uma plataforma digital, de experiência digital, como a Liferay, DXP, por exemplo, muda essa relação entre áreas. Você tem impactos diferentes nessa produtividade e quais as inovações você vê e podem ser citadas? Perfeito, Selmer.
Voltando ali atrás, que nós estávamos falando de ferramentas que resolvem a sua empresa de A a Z, né? Pode ser para a empresa, dependendo do segmento, ou uma área da empresa, ela poder atender desde a parte de governança, quanto a própria criação, contar com a inteligência artificial para fortalecer, potencializar o time, como falado pelo Fábio, né? Podemos utilizar traduções, podemos utilizar criações de conteúdo, por exemplo, dentro de portais, canais digitais, segmentados àquele público, né? Eu tenho uma linguagem mais jovem, eu tenho uma linguagem mais sênior, então como que essa ferramenta ela pode nos auxiliar? A Livefree, ela é um ótimo exemplo, principalmente para quem tem um contato direto com o cliente. Por qual motivo? Ela inicia dentro de uma gestora de conteúdo, então ele é o maior aliado do marketing e conteúdo dentro da sua empresa, e ela também convive com a TI. Qual é a diferença disso? A todos dentro de uma organização sabe que a dinâmica do marketing é muito mais rápida do que a da TI. A TI ela tem um foco de segurança transacional, identificador do cliente muito mais forte do que o marketing precisa naquele momento. Se transformar, identificar o cliente, saber essa transformação. Poucas oportunidades no mercado fazem com que essas expectativas se unam. O quanto eu posso manter a segurança dos meus transacionais ao mesmo tempo que o marketing pode evoluir diariamente comunicando com novos clientes. Legal. Sendo que hoje os canais digitais são variados. Nós temos portais, nós temos mobile, nós temos apps e daí para frente mais, né? Nós vamos nos comunicar por relógio, nós vamos ter diversas tecnologias ainda não inventadas que vão criar alguns gaps, né, na nossa relação de criação, usabilidade, comunicação com o cliente, onde quem chegar primeiro vai ter uma vantagem sobre os demais concorrentes. Perfeito. E nessa questão do DXP, nós termos todo um embasamento de liberdade de criação do marketing dos UX, mantendo essa segurança transacional, que são as aplicações que se comunicam com o banco de dados, e torná-las uma convivência sadia, que todos sabem que hoje é o maior problema. Desafio, né? Colocar dentro desse desafio, eu preciso entregar algo para agora com uma segurança que eu só consigo entregar daqui a um mês. Daniel. Eu não sei, numa próxima release. Então, isso, como parte da transformação digital, é um grande poder na mão das empresas. Muito legal, muito legal. E pensando nisso, né, quer dizer, e os colaboradores, né? Como é que os colaboradores ficam nesse contexto todo? Eu vou trazer o ACP aqui um pouco para o jogo, né? Falando sobre hiperprodutividade, está mudando as empresas, mas e quanto aos colaboradores? Como é que eles estão ficando nesse contexto, né? Como as empresas podem garantir que o uso da IA e automação esteja realmente beneficiando as pessoas e não apenas aumentando a pressão por resultados, por exemplo, ACP? E aí depois eu vou pedir para a Simone e para o Fábio comentarem rapidamente. Eu acho que a gente está num processo de aprendizado. Só o fato da gente estar aqui num painel formado por profissional de tecnologia, num evento de gestão, para mim já é uma vitória, né? Porque a gente está conseguindo falar, colocar, inserir isso em pessoas que vão voltar para suas empresas com essas coisas na cabeça. Como é que eu provoco isso? Como é que eu capacito os meus times? Não só os operacionais, mas os líderes também, né? Porque é inevitável pensar. Hoje, na palestra da manhã, né, o Galloway usou uma frase que é muito comum, né? Não vou perder o meu emprego para a inteligência artificial, mas sim para alguém que use melhor a inteligência artificial, que entenda melhor o potencial. Então, eu acho que é inevitável pensar nessa capacitação, ou para usar uma palavra que está mais na moda, no letramento. Exato. Né? Seja dos líderes e seja das suas próprias equipes. Muito bom, obrigado. Simone, quer comentar rapidamente? Além disso, eu acho que é bastante importante que a companhia entenda que antes de pensar em tudo que ela vai economizar, existe um hype muito grande da economia que vai ser gerada com a inteligência artificial. Economizou 35% do tempo de desenvolvimento, economizou 50% tal. Ok, mas até chegar nesse ponto com segurança, muitas coisas tiveram que ser feitas e investimento teve que ser feito. Isso é importante
que todos da companhia entendam, né, de cima a baixo. Eu, como responsável pela área de tecnologia, de vez em quando sou barrada no corredor por alguém e fala assim, nós vamos utilizar a inteligência artificial onde? Onde que nós vamos economizar com inteligência artificial? Não importa, né, muito para quê, mas eu quero usar mas IA. onde que vai colocar, né? Então, não é bem assim. E se a gente coloca essa responsabilidade em cima das pessoas, no momento zero, isso gera uma ansiedade e não gera o que a gente espera que a inteligência artificial traga de vantagem efetiva para a companhia. Então, é o cuidado que nós precisamos ter na hora da organização. Se tiver isso, os profissionais ganham, porque eles serão... É como se eles tivessem um auxiliar trabalhando com eles. Esse é o ponto que a gente tem que lembrar sempre. A inteligência artificial entra como um apoio, como um potencializador, né? A inteligência artificial é o braço e nós temos a cabeça, né? Então eles têm que ser a cabeça, né? Boa, Simone. Fábio. Eu acho super importante que a empresa, quando determinar uma estratégia de adoção de IA generativa, que tenha expectativas bem alinhadas, né? E que seja um plano com fases onde realmente é muito importante o letramento, ter expectativas claras de qual vai ser o que os colaboradores entendam, o que realmente vai impactar no dia a dia, como ele deve se preparar para aquilo, quais atividades vão ser auxiliadas, porque muitas vezes nós estamos tomados pelas atividades do dia a dia e, poxa, agora eu tenho que trabalhar com inteligência artificial. Eu interagi com empresas que simplesmente impuseram que todos os dias os funcionários tinham que interagir com uma IA generativa, mas não davam qualquer direcionamento, simplesmente para que eles tivessem algum tipo de contato. Mas acho que falta um pouco mais de direcionamento, acho que isso é super importante para que seja efetivo, até com relação às expectativas. Um outro caso que eu presenciei foi de uma empresa que chamou todos os seus fornecedores para uma reunião, onde abriu para que todos tinham que utilizar IA generativa no desenvolvimento de aplicações e que todos tinham que entregar 30% a mais de código, né, de acordo com o que foi contratado. E ao final desse período, de um período de alguns meses, eles perceberam que não foi possível receber eles não tiveram essa eficiência porque eles não tinham uma infraestrutura pronta para aquilo. Exato. Para que eles conseguissem utilizar aquilo no dia a dia. Então tem que ser feito um plano que não seja simplesmente motivado por um hype. E a questão da hiperprodutividade também é algo importante para não trazer uma ansiedade muito pressão, grande, né, para as pessoas, e as pessoas comecem a ter um burnout porque, poxa, eu tenho que me adaptar rapidamente a isso, eu tenho que usar a AI de qualquer forma. Tem que ser algo que realmente vai complementar e vai trazer resultados positivos para a empresa. Perfeito, Fábio. Muito bom, gente. Excelentes colocações. A gente está chegando no final do nosso tempo aqui, mas para encerrar, assim, a Objective trabalha com isso, então a gente suporta empresas, né, neste processo, então conversem conosco, vai ser um prazer falar com vocês sobre isso, mas como usar isso em função de negócio, em função de boas entregas, né, com um equilíbrio, né? Então esse é o nosso trabalho, o nosso desafio. Antes de encerrar, não sei se já está em cima, espero que sim, né? Deve ter um QR Code aí, se não está, que a gente vai fazer um sorteio amanhã no nosso stand, que fica ali atrás, né? De uma Alexa e de um jogo de um Maturity Card Game. É um jogo focado em maturidade organizacional. Então, fiquem à vontade, tomara que um de vocês aí seja premiado. E eu queria muito agradecer ao Fábio, ao ACP, a Simone e ao Daniel. Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente possa contribuir com essa evolução que nós estamos vivendo. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Muito bom. Obrigado, Fábio. Valeu. CP, obrigado, viu? Muito bom. Simone, excelente. Obrigado. Obrigada. Tá? Daniel, obrigado, viu? Muito bom.